Seja bem-vindo a essa aula e nós vamos hoje aprender a fazer divisão de monômio por monômio e de polinômio por monômio. O que quer dizer isso? Mono é quando eu tenho um só monômio dividido por um só monômio. O que seria polinômio? Quando eu tenho do binômio ou trinômio ou polinômio, tá? Quando eu tenho mais de um dividido por sempre um. Vai ter uma outra aula onde a gente vai aprender a dividir polinômio por polinômio. Vem cá e vamos aprender agora. Olha só, eu tenho uma divisão. Primeira coisa que eu tenho que fazer na divisão, aqui eu não preciso fazer o jogo de sinal, mas eu coloquei um exemplozinho prático aqui. Primeira coisa, jogo de sinal. Eu estou na divisão de números inteiros, então mais com mais dá mais. 40 dividido por 8, vou dividir o número por número, isso dá 5. O que eu faço agora com as letrinhas? As letrinhas a gente vai aplicar a propriedade das potências, que diz que potências de mesma base, tá? Eu tenho divisão de potências de mesma base. Qual que é a regra? Conservo a base e vou subtrair os expoentes. 6 menos 3, 3. Só isso? Só isso. Vamos aplicar de novo. Aqui eu tenho jogo de sinal? Não, é tudo positivo. Tenho números para dividir? Também não. Então vamos pular a etapa e vamos fazer somente a divisão aplicando as propriedades. A4 dividido por A3. Vocês concordam que 4 menos 3 é 1? Eu preciso colocar o expoente 1? Não. O expoente 1 ele não é necessário. Se você quiser colocar, tá tudo bem. Agora preste atenção, x dividido por x. Eu tenho a mesma coisa dividido pela mesma coisa. Isso dá 1. Preciso escrever, aqui eu posso escrever x elevado a zero, né? X mesmo, né? X elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, não tem necessidade de eu escrever um 1 aqui, tá bom? É por isso que eu quis colocar esse exemplo aqui para vocês. Não preciso colocar x elevado a zero, não preciso colocar 1. Simplesmente o x sumiu, tá? Ele sumiu. Y ao cubo dividido por y. 3 menos 1, 2. Essa é a resposta sem esse umzinho aqui. O último. Agora, a gente vai fazer essa divisão, que tem uma divisão de fração. Primeira coisa, jogo de sinal, vai dar menos. O que eu faço na divisão de fração? Multiplico o cruzado, fazendo V de vitória. 3 vezes 3, 9. O 4 vai multiplicar aqui com 5. 4 vezes 5, 20. Fiz a minha divisão de fração, agora a gente vai fazer a das letrinhas, a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui. X ao quadrado dividido por x, 2 menos 1, 1, não precisa escrever 1. Y ao quadrado dividido por y, não preciso escrever 1. Agora vamos aqui, qual que é a diferença desse para esse? Pessoal, nenhum. Aqui a única diferença é que você vai ter que dividir primeiro esse por esse, depois esse por esse. Acabou. Vamos fazer esse aqui mais rapidinho? Menos 10 dividido por 2. Isso dá menos 5. X à quinta dividido somente por x. Meu x vai ficar a quarta. Y à terceira dividido por y à segunda. Somente y. Acabei essa divisão, vou para a próxima. Mais 8 dividido por 2, eu tenho 4. X à terceira dividido para x. Vou ter x à segunda, 3 menos 1, 2. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado, foi-se embora. Pessoal, último exemplo aqui que eu acho que já deu para pegar direitinho o que é que a gente precisava, né? Primeiro, número por número, 40 dividido por 5, menos 8. A4 dividido por A4 foi embora. B4 dividido por B4, foi-se embora. Aqui, pessoal, o 8 por 5, tem como eu dividir? Não. Quando você não tem como dividir, vai fazer o jogo de sinal, né? Mais com menos, menos. A fração aqui permanece. Não sou obrigada a colocar essa divisão aqui, porque não é uma divisão exata. A5 por A4. A. B5 por B4. B. Tudo bem? Menos 15 dividido por menos 5.
Menos com menos, mais. 15 dividido por 5, 3. A6 para A4 vai dar A2. B6 por B4 também vai dar B2. Só isso e acabou.